tu vai comparar as outras previdências de outros lugares, em outros países, a gente percebe que a intenção mesmo e a tendência, gente, é que a previdência seja privada. Essa é a questão. Os Estados Unidos nem SUS tem. Agora que o Obama fez um esforço desgraçado lá para atender 32 milhões de americanos, 10%. 10% que tem saúde pública gratuita nos Estados Unidos, que é o modelo, até então, divulgado, propagandeado de democracia no mundo. Levou pau desgraçado dos conservadores, ultra de direita, puto que eu pariu lá, que são tudo, no fundo, é o mesmo embrião. É que uns defendem a guerra, outros defendem o petróleo. Então, e o petróleo e guerra geralmente estão tudo junto. Então, para te ver, nós não podemos abrir mão, nós temos que lutar, o presidente tem que sancionar. E se não sancionar, nós vamos para cima dos deputados de novo. No Senado, os caras têm autonomia para derrubar isso aí, tchê. Agora, a gente tem que compreender que é um país diversificado, onde que os trabalhadores, Miguel, tem menos de 1/3, bem menos, estou sendo muito otimista, menos de 1/3 de representatividade na casa, tanto na Câmara como no Senado. Então é complicado. A gente vê a representação lá do agronegócio, os caras dos banqueiros, os caras do movimento sociais. É bem complexo, mas nós temos que lutar. Porque nunca estivemos tão perto de acabar com o fator previdenciário e essa questão da ampliação do salário mínimo. É realmente um salário baixo, os salários aposentados. Porém, o salário mínimo nos últimos anos passou de 60% de ganho real acima da inflação. Graças a isso que o mercado interno está aquecido, Evandro. Graças à ampliação de nova geração de novos postos de trabalho, a redução do IPI. A gente carece muito avançar nesse país. Reforma tributária, Jair, está na ordem do dia, agora começou de novo a falar aí. Só que tem 500 reformas tributárias. Tem que sentar e falar de verdade reforma tributária. Que tipo de reforma que a gente quer? Para beneficiar quem nesse país? Redução de jornada? Bom que fosse, dependesse do Lula. Ele ia assinar, ele mesmo falou. Só que não depende só dele, depende de uma série de discussões da Câmara, dos trabalhadores perante os empresários, porque nós, no sindicato, podemos fazer a redução de jornada aqui em Carlos Barbosa. Desde que a gente chegue em consenso com a empresa. Vamos ver a dificuldade que é. A gente pode resolver por aqui mesmo, não precisa nem ir a Brasília. Vamos discutir quanto que está crescendo as maiores empresas desse município aqui. Não dá, né? Vamos lá, vamos. Não, vocês estão loucos, o quê? Vamos quebrar? Pá. Então a gente poderia resolver por aqui. Não dá. Mas quando aumenta a produtividade, empresa abre um pavilhão a cada 2, 3 anos, que bom, ótimo para o município, para a região, perfeito. Aí já é difícil, né? Daí o trabalhador não consegue comprar uma casa a cada 2, 3 anos, mas a empresa amplia, o que e tal, e ampliam e intensifica o ritmo de trabalho e as pessoas estão cada vez mais doentes. Então isso tudo é uma série de complexidades. Agora a gente não pode se entregar. Não podemos se entregar, a gente tem que lutar. E é evidente que tem coisa boa num, coisa boa no outro. Eu vou responder o que eu penso, não quero dizer que tenha resposta, a gente não tem resposta para tudo, é evidente que não. É na diversidade que a gente constrói, por isso que é importante ter os partidos, para não deixar a gente fugir da linha, né? Ajudar a construir a política, elaborar e ter um rumo. Quero discutir essa questão da gasolina depois que o meu tempo está acabando e o vereador Luciano pediu uma parte, pois não, vereador. Obrigado, Todos. Vamos te dar mais um tempo que está interessante. A política é complexa e para quem... eu, que sou leigo, a gente aprende no dia a dia. Então é importante te ouvir. Sempre a gente vai buscar mais conhecimento. Eu não tenho dúvida, Todson Zaparoli, que eu acho que o Brasil nunca avançou tanto em todas as áreas como nessa época. Eu tenho certeza disso. A questão do salário mínimo, eu me lembro que era... Se imaginava um dia chegar a $100 o salário mínimo. Quase 300 dólares. Então tem um monte de fatos bons. Só que aí, falando como sendo leigo no assunto, eu não consigo, quando se fala no governo do Estado, que está totalmente errado. Eu vejo alguns pequenos, mas eu vejo avanços também no Estado. Um fato específico que eu marquei aqui, para se ver como se dá duas dimensões. A governadora foi acusada de escândalo e eu até acho que deve ter ocorrido lá e está na justiça. Eu acho que tem escândalo, corrupção, não tenha dúvida. Mas o Lula passou por um turbilhão quando foi ao mensalão.
Ali foi pego gente com dinheiro na cueca, não sei o que, sacola e tal. Foram fatos semelhantes, só que se dá uma dimensão errada. Então, o que foi falado aqui pelos quantos vereadores, tem um monte de coisa boa, mas sempre tem os pontos errados. Questão do Banco Central e outros que estão andando lado a lado. Tem o bom, tem o ruim. Mas e nessa questão do Estado que eu não consigo entender. Tem um monte de coisa errada, mas a gente não pode negar os pequenos avanços que estão ocorrendo em nível de Estado também. Obrigado, Todson, pela parte. Obrigado, vereador, e obrigado aos demais vereadores que se manifestaram hoje à noite. Vereador Baroni, uma hora dessa lá enfim, se dá tempo lá onde trabalha, enfim, você que está bastante tarefado, uma hora dessa no futebol, enfim, a gente ampliar uma discussão a respeito da situação. É evidente que tem alguns avanços, no churrasco eu queria dizer, né? Poderia ser no aniversário do presidente hoje, né? Mas ele, como a maioria dos vereadores aqui, eu me incluo também, mão de vaca, né? Então, não amplia isso, né? Mas parece que vai ter alguma coisa na casa dele. Então, desde já, aí a gente, depois define isso aí e oficializa. Tem alguns avanços, né? O triste é que, na verdade, é fruto... Coloquei numa, né, presidente? A fruto de um endividamento do Estado, coisa que o governo Lula está fazendo ao contrário. Está fazendo ao contrário. Ele não pegou dinheiro emprestado para fazer isso, aquilo lá, e fechar algumas coisas. Não, ele fez através, né, ele conseguiu fazer isso como? Desenvolvendo, distribuindo renda, que o Estado e a sociedade, muitas vezes, nessa questão econômica, é uma só. Eu sou um cidadão, logo pago imposto. Se eu pago imposto para o Estado, se o Estado arrecada, entendeu? É aquela corrente. E a respeito da gasolina, Jair, para ir encerrando, a Petrobras, por um fiozinho assim, não foi entregue na mão do capital totalmente privado. Que eu, né, de certa forma, eu acho que não é ruim. Agora, as empresas, o setor produtivo, não é. Mas a Petrobras, Jair, 32% da Petrobras, ela é estatal. O governo tem o gerenciamento disso. Porém, é tripartite. Tem. Né? O Evandro sabe. Então, não é o governo que tem autonomia. O problema é a carga de impostos que tem na nossa gasolina. É muito alta. É evidente, nós temos as mais caras do mundo. Agora, como é que a gente vai discutir isso com reforma tributária? É isso que a gente precisa. É isso que a gente quer. O trabalhador merece isso. A sociedade precisa avançar. E quanto à corrupção, gente, eu não quero assustar ninguém, mas o PCdoB, o Partido Comunista, e na China e por aí vai, ladrão público é pena de morte. Não tem medo de estar enrolando. Desculpa, presidente, que acabou o tempo, mas corrupção, não sei o que, em Estado é pena de morte, gente. Então o PCdoB tem autonomia para dizer o que fazer com os corruptos. Mas aí é assunto para outro dia. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos. Boa semana. Ok.